Em setembro de 1939, quando as divisões Panzer do general Heinz Guderian cruzaram a fronteira polonesa ao amanhecer, a máquina militar alemã era a mais moderna e coordenada que o mundo já havia visto. Em menos de 2 anos, a Alemanha havia conquistado a Polônia, Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. Suas tropas patrulhavam desde o Canal da Mancha até as margens do Dnieper. O mundo prendia a respiração. No entanto, em maio de 1945, Berlim era um campo de escombros carbonizados, sua chancelaria transformada em ruínas, e Adolf Hitler era um cadáver no jardim dos fundos desse mesmo edifício. Como o regime mais poderoso da Europa continental chegou a esse ponto de destruição total em apenas 6 anos? A resposta não é simples, mas também não é um mistério absoluto. Historiadores militares, desde o acadêmico John Keegan até o analista estratégico David Pine, apontaram uma série de decisões concretas, erros calculáveis e momentos em que o tabuleiro de xadrez da guerra oferecia jogadas vencedoras que foram ignoradas, subestimadas ou diretamente sabotadas pela irracionalidade de um único homem. Não se trata de romantizar o Terceiro Reich, nem de imaginar mundos nos quais o fascismo triunfa. Trata-se de compreender, com rigor histórico e frieza analítica, os mecanismos pelos quais uma potência com capacidade real de dominar a Europa continental foi conduzida sistematicamente à sua própria destruição. Dunkerque. O dia em que a Grã-Bretanha esteve perto de perder seu exército, 24 de maio de 1940. As Ardenas. As últimas unidades do Corpo Expedicionário Britânico, mais de 400 mil soldados britânicos e franceses, recuam em direção à costa do Canal da Mancha por estradas cheias de poeira, veículos abandonados e o som intermitente dos Stukas no céu. Os Panzers do general Heinz Guderian estão a menos de 25 quilômetros do porto de Dunkerque. Em termos de velocidade de avanço de veículos blindados, essa distância equivale a poucas horas de combate. Nessas horas é escrito um dos episódios mais debatidos de toda a guerra. Em 24 de maio, Adolf Hitler emitiu a Diretiva 13 do Quartel-General Supremo, ordenando que as unidades Panzer da Wehrmacht parassem e mantivessem suas posições. A ordem chegou diretamente do Führer, sem consulta aos comandantes de blindados no terreno. O general Ewald von Kleist, que comandava o grupo Panzer que avançava em direção a Dunkerque, ficou perplexo. O general Guderian, cujas divisões estavam a apenas 15 quilômetros do porto, encontrou-se lendo uma ordem que contrariava tudo o que a doutrina da Blitzkrieg prescrevia, a exploração implacável do sucesso. As razões que Hitler deu para interromper o avanço foram múltiplas e têm sido debatidas por historiadores durante 8 décadas. O próprio comandante do grupo de exércitos A, o marechal de campo Gerd von Rundstedt, havia recomendado uma pausa para consolidar as posições e reparar os tanques danificados antes de avançar para o sul contra as restantes forças francesas. Hermann Göring, chefe da Luftwaffe e o segundo homem do regime, prometeu que seus bombardeiros poderiam destruir as forças presas em Dunkerque a partir do ar, sem necessidade de comprometer os blindados. O terreno pantanoso ao redor de Dunkerque lembrava Hitler com a lama da Grande Guerra, era pouco favorável aos carros de combate. Esses argumentos táticos podem ter tido peso, mas a consequência foi inequívoca. A pausa durou 36 horas em seu momento mais crítico, e as forças aliadas utilizaram esse tempo de uma forma que a história registraria como uma das evacuações mais extraordinárias do século XX. A Operação Dínamo, dirigida pelo contra-almirante Bertram Ramsay a partir dos túneis sob o castelo de Dover, mobilizou entre 26 de maio e 4 de junho de 1940 um total de 861 embarcações. Contra-torpedeiros da Marinha Real, barcos de pesca, botes salva-vidas, iates privados, qualquer coisa que pudesse flutuar e cruzar o Canal da Mancha. Sob o fogo constante da Luftwaffe e da artilharia alemã, aproximadamente 338.226 soldados aliados foram evacuados para as costas inglesas. Desses, cerca de 198 mil eram britânicos e aproximadamente 140 mil eram franceses e belgas.
O historiador Michael Burleigh, em sua obra Moral Combat: A History of World War II, 2011, descreve as praias de Dunkerque durante esses dias como uma paisagem surreal e dantesca. Quilômetros de areia escurecida pelo óleo derramado dos navios afundados, colunas intermináveis de soldados avançando até a altura da cintura na água para alcançar as embarcações que não conseguiam se aproximar da costa. O zumbido dos Messerschmitt atacando em voos rasantes corpos devolvidos pelo mar. 40.000 soldados foram capturados, incluindo toda a 51ª Divisão Highland escocesa, cercada em outro ponto da costa francesa pela 7ª Divisão Panzer de Erwin Rommel. O exército evacuado chegou à Inglaterra sem seu equipamento pesado. 2.472 canhões, 63.879 veículos e 76.000 toneladas de munição foram deixados nas praias e estradas de Flandres. Agora bem, o que teria acontecido se os Panzers não tivessem sido detidos? Se Guderian tivesse recebido a ordem de avançar em vez de parar, seus tanques teriam chegado aos cais de Dunkerque antes que a evacuação pudesse ser organizada. 400.000 soldados, incluindo o núcleo de todo o exército profissional britânico, seus oficiais mais experientes, suas tropas mais treinadas, os homens que nos anos seguintes comandariam divisões no norte da África, na Itália e na Normandia, teriam sido feitos prisioneiros. A Grã-Bretanha teria perdido não apenas o equipamento, que era substituível, mas a estrutura humana de suas forças armadas. O próprio Winston Churchill, segundo o relato do jornalista William Shirer em The Rise and Fall of the Third Reich, 1960, reconheceu perante o seu gabinete de guerra a magnitude da catástrofe que poderia ter sido. Em 28 de maio, com a evacuação ainda em curso e o seu resultado incerto, Churchill convocou os ministros do gabinete e lhes disse, em essência, que se o corpo expedicionário britânico fosse destruído ou capturado, a Inglaterra não teria outra opção senão negociar. Não com Hitler nos termos deste, acrescentou, mas negociar ainda assim. A evacuação de Dunkerque preservou a espinha dorsal militar da Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha, enquanto permanecesse de pé, constituía um obstáculo estratégico fundamental para qualquer consolidação da vitória alemã no continente. Era a base a partir da qual, no futuro, os bombardeiros aliados operariam contra as fábricas alemãs. Era o ponto de partida de onde, em junho de 1944, 3 milhões de soldados cruzariam o Canal da Mancha. Era o local onde o Lend-Lease americano descarregava material de guerra. Dunkerque não foi a vitória que os britânicos celebraram como tal em seus jornais de 4 de junho. Foi a sobrevivência do instrumento com o qual, 4 anos depois, destruiriam o Reich. O marechal de campo Gerd von Rundstedt, anos após a guerra, em declarações recolhidas pelo historiador Basil Liddell Hart em The Other Side of the Hill, 1948, chamou a decisão de deter os Panzers de um dos grandes pontos de virada da guerra. Era uma avaliação pessoal que vinha da experiência direta. Rundstedt havia sido o comandante do grupo de exércitos A, a força que encurralou os aliados em Dunkerque. Da sua perspectiva, a decisão não foi sua, viera de Berlim. E a partir de Berlim, havia selado a impossibilidade de encerrar rapidamente a guerra contra a Grã-Bretanha. Há uma ironia adicional em tudo isso. Em seu testamento político, ditado em 26 de fevereiro de 1945, quando Berlim ardia e o Exército Vermelho se aproximava, Hitler afirmou que havia mostrado um espírito esportivo ao não aniquilar o corpo expedicionário britânico em Dunkerque, na esperança de que Churchill apreciasse esse gesto e negociasse. Nenhum documento contemporâneo aos fatos confirma essa versão. O que os documentos de fato confirmam é que a Diretiva 13 de maio de 1940 ordenava explicitamente a aniquilação das forças aliadas no Bolsão de Flandres, e que foi o caos na cadeia de comando alemã, somado à promessa de Göring, que deteve os tanques e não um cálculo político deliberado de Hitler. A história que o ditador contou sobre si mesmo em suas últimas horas tinha pouco a ver com os fatos. La Batalha de Inglaterra. Quando a Luftwaffe teve a vitória na mão, julho de 1940, sul da Inglaterra. Os pilotos do Grupo Aéreo 11 da Royal Air Force, sob o comando do vice-marechal Duar Keith Park,
Aguardam nas salas de descanso dos aeródromos de Biggin Hill, Kenley, Hornchurch e Tangmere. A temperatura nessas salas de espera é alta, os trajes de voo cheiram a borracha e gasolina, e o som do telefone que convoca os aviões pode tocar a qualquer momento. Lá fora, a 25 quilômetros de distância, o Canal da Mancha brilha sob o sol de agosto. Do outro lado, nos campos de aviação da França e dos Países Baixos recentemente conquistados, mais de 2.600 aviões da Luftwaffe aguardam a ordem de ataque. A Batalha da Inglaterra é talvez o episódio mais analisado de toda a Segunda Guerra Mundial. Ela gerou filmes, séries, memórias e estudos acadêmicos. Mas dentro de toda essa massa de análises há um detalhe que se repete como um coro em quase todas as versões sérias. No verão de 1940, a Luftwaffe esteve muito perto de destruir a RAF. E depois, por uma decisão tomada pessoalmente por Hitler em 7 de setembro de 1940, a RAF foi salva. Para entender o que estava em jogo, é preciso compreender primeiro a natureza do duelo aéreo que se desenrolava sobre os céus do sul da Inglaterra desde 10 de julho de 1940. O plano alemão, codificado sob a denominação Adlertag, ou Dia da Águia, consistia em destruir a capacidade de combate da RAF como condição prévia para a Operação Leão Marinho, o desembarque anfíbio nas costas do sul da Inglaterra. O objetivo não era destruir aeronaves no ar, mas destruir a infraestrutura que tornava possível que esses aviões operassem. Os aeródromos, os depósitos de combustível, as oficinas de reparação e, sobretudo, a rede de radar que permitia aos controladores em terra direcionar os caças da RAF contra as formações de bombardeiros alemães antes que chegassem aos seus alvos. O sistema de defesa aérea britânico, conhecido como Sistema Dowding, em homenagem ao marechal da aeronáutica Hugh Dowding, que o projetou, era em agosto de 1940 o mais sofisticado do mundo. Suas estações de radar da cadeia costeira, instaladas entre 1937 e 1940 ao longo da costa sul e leste da Inglaterra, podiam detectar formações de aviões alemães no momento em que decolavam dos aeródromos franceses. As informações fluíam por linhas telefônicas até as salas de operações subterrâneas, onde os controladores coordenavam a resposta dos caças. Era um sistema que multiplicava a eficácia de cada Spitfire e Hurricane, permitindo que caças com combustível limitado interceptassem os alemães no ponto e momento ideais, em vez de desperdiçar horas em patrulhas sem contato com o inimigo. E em agosto de 1940, esse sistema estava sendo sistematicamente destruído. A partir de 12 de agosto, a Luftwaffe havia modificado sua tática e concentrado os ataques nos aeródromos da RAF e nas estações de radar. Os resultados eram devastadores. O aeródromo de Biggin Hill, um dos mais importantes do sistema defensivo, foi atacado e seriamente danificado 6 vezes entre 18 e 31 de agosto. Suas pistas ficaram inutilizáveis em vários momentos, seus hangares destruídos, suas torres de controle demolidas. Os historiadores da RAF calcularam que na última semana de agosto, a taxa de perdas de pilotos e aeronaves era tal que, se mantida por mais 2 ou 3 semanas, o Grupo Aéreo 11 de Park ficaria sem capacidade operacional real. O historiador Richard Overy, em sua obra The Battle of Britain, 2000, afirma que no final de agosto de 1940, a RAF havia perdido 231 caças em combate e tinha outros 161 em reparo. A capacidade de produção de novos caças era de aproximadamente 500 aeronaves por mês, superior à alemã, mas o gargalo eram os pilotos, não os aviões. Entre 24 de agosto e 6 de setembro, a RAF perdeu 103 pilotos mortos e 128 gravemente feridos, de um total de aproximadamente 1.000 pilotos de caça operacionais. Não era possível treinar substitutos nessa velocidade. A situação não era desconhecida no alto comando alemão. Os relatórios de inteligência da Luftwaffe, embora imprecisos em vários aspectos, indicavam que a RAF estava em dificuldades. E então ocorreu o que os historiadores militares consideram unanimemente como um dos erros estratégicos mais graves de toda a guerra.
Em 24 de agosto de 1940, um grupo de bombardeiros Heinkel He-111 perdeu a orientação e lançou sua carga sobre o centro de Londres, em vez de atingir os alvos industriais nos subúrbios aos quais havia sido designado. A resposta de Churchill foi imediata. Ele ordenou uma incursão de retaliação sobre Berlim com 81 bombardeiros Vickers-Wellington naquela mesma noite. Os danos foram mínimos. O sistema defensivo alemão era eficaz sobre o próprio território do Reich, mas o impacto psicológico foi enorme. Berlim havia sido bombardeada. Os nazistas haviam prometido que isso era impossível. Hermann Göring, que havia jurado ao povo alemão que nenhuma bomba cairia sobre a capital, ficou humilhado. Hitler, convencido de que a Grã-Bretanha negociaria em curto prazo, enfureceu-se. Em 7 de setembro, emitiu a ordem que os pilotos da RAF lembrariam pelo resto de suas vidas como o momento em que a derrota se transformou em resgate. O objetivo da Luftwaffe seria deslocado dos aeródromos e da infraestrutura da RAF para o bombardeio de Londres e de outras cidades. A partir dessa noite, o que os londrinos chamariam de The Blitz começou seu curso de 9 meses. De 7 de setembro de 1940 até 11 de maio de 1941, a Luftwaffe bombardeou Londres durante 57 noites consecutivas e outras cidades industriais em intervalos. O porto de Liverpool foi atacado 8 noites seguidas em maio de 1941. Coventry foi devastada em 14 de novembro de 1940, quando uma formação de 515 bombardeiros destruiu sua catedral medieval, sua fábrica automotiva e deixou mais de 500 mortos. O terror foi real, a destruição foi massiva, mas os aeródromos da RAF deixaram de ser atacados. As estações de radar deixaram de ser atacadas. Os pilotos dos Hurricanes e Spitfires tiveram tempo para descansar, receber substituições e reparar seus aviões em pistas que já não eram bombardeadas a cada 48 horas. A RAF não venceu a Batalha da Inglaterra nos céus de agosto. Ela venceu porque Hitler, em um acesso de raiva pessoal, entregou aos seus adversários as semanas de que precisavam para se recuperar. Em 15 de setembro de 1940, no que os britânicos comemoram como o Dia da Batalha da Inglaterra, as formações alemãs perderam 60 aviões contra 26 britânicos. Era uma proporção que a Luftwaffe não podia sustentar. Em 17 de setembro, Hitler adiou indefinidamente a Operação Leão Marinho, o projeto de invasão anfíbia da Grã-Bretanha. Em 12 de outubro, cancelou-a formalmente até a primavera de 1941. Nunca foi retomada. A decisão de mudar os objetivos em 7 de setembro não foi apenas um erro tático, foi a consequência de um defeito estrutural na tomada de decisões alemã que se repetiria em todos os teatros de operações. A capacidade de Hitler de subordinar cálculos militares racionais a impulsos emocionais e percepções ideológicas. Uma mente estrategicamente coerente teria continuado atacando os aeródromos por mais 2 semanas. A RAF, privada de suas bases operacionais, teria perdido sua capacidade de resposta organizada. Sem domínio do ar sobre o Canal da Mancha, a frota alemã de invasão, constituída por barcaças fluviais requisitadas nos portos do Reno e do Mosela, poderia ter tentado a travessia. Toda a estrutura posterior da guerra muda com essa possibilidade. O marechal do ar Hugh Dowding, que dirigiu a defesa aérea britânica durante a batalha, escreveu em suas memórias que, na última semana de agosto de 1940, seu sistema de defesa estava à beira do colapso. O fato de a Luftwaffe ter deixado de atacar suas bases foi, em suas palavras, a intervenção da Providência que salvou a Grã-Bretanha. A Providência tinha um nome naquele setembro. Chamava-se Adolf Hitler. El Mediterrâneo Esquecido. A estratégia que poderia ter mudado tudo. Há uma linha azul nos mapas da Segunda Guerra Mundial que quase ninguém discute e quase todos ignoram. Essa linha é o Canal de Suez. No outono de 1940, enquanto a Luftwaffe começava sua campanha de bombardeios sobre Londres e o Estado-Maior alemão calculava as possibilidades de invadir a Grã-Bretanha, existia uma proposta estratégica alternativa que vários dos assessores mais experientes do alto comando alemão, incluindo o general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército, haviam identificado como potencialmente decisiva.
A ideia, que nunca foi implementada na escala necessária, era concentrar os recursos que Alemanha e Itália tinham disponíveis no sul e realizar uma ofensiva no Mediterrâneo que cortasse as linhas de abastecimento do Império Britânico no seu ponto mais vulnerável, o estreito canal que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Em 31 de julho de 1940, em uma reunião no Berghof, o general Walter von Brauchitsch e o próprio Halder apresentaram a Hitler uma análise sobre as opções estratégicas disponíveis. Entre elas figurava explicitamente uma proposta de enviar forças Panzer e aviação para a Líbia para apoiar o exército italiano, que naquele momento controlava a Cirenaica, região oriental da Líbia, e lançar uma ofensiva coordenada em direção ao Egito. O objetivo final seria o Canal de Suez e, além dele, o Oriente Médio, com seus campos petrolíferos no Iraque e no Irã. Hitler não rejeitou a proposta de forma explícita, mas também não a adotou com o grau de determinação necessário. Ele decidiu enviar um destacamento de bloqueio, uma força expedicionária limitada de apoio aos italianos. Esse destacamento tornou-se o Afrika Korps. Para compreender o que estava em jogo, é preciso entender a geografia do poder imperial britânico em 1940. O Reino Unido mantinha no Oriente Médio forças consideráveis, o 8º Exército no Egito, guarnições na Palestina e na Transjordânia, e o controle dos campos petrolíferos do Iraque. O petróleo vindo do Irã e do Iraque, refinado em Abadan e Haifa, era o combustível que mantinha operacional a frota do Mediterrâneo, a RAF, no norte da África e grande parte da indústria bélica britânica. O Canal de Suez não era apenas uma via de comunicação geográfica, era a artéria que conectava o Império Britânico aos seus recursos asiáticos e africanos. Se essa artéria fosse cortada, a situação estratégica da Grã-Bretanha se degradaria de forma fundamental. A pergunta que os historiadores se fizeram durante décadas é: Rommel poderia ter chegado ao Canal de Suez se tivesse os recursos necessários? O general Erwin Rommel chegou a Trípoli em 12 de fevereiro de 1941, comandando uma força expedicionária que inicialmente consistia na 5ª Divisão Panzer Leve e na 15ª Divisão Panzer. Era o tipo de comandante cuja energia e audácia frequentemente compensavam sua falta de respeito pelas linhas logísticas. Rommel havia sido promovido por Hitler no outono de 1940 precisamente por essa qualidade. Tinha a capacidade de enxergar possibilidades onde seus superiores viam obstáculos e de explorar as fraquezas do adversário antes que este tivesse tempo de se reorganizar. Entre março de 1941 e julho de 1942, Rommel conduziu o Afrika Korps, posteriormente renomeado Grupo de Exércitos África e depois Grupo de Exércitos Panzer África, através de um ciclo de avanços e recuos que cobria 2.000 quilômetros de deserto entre Trípoli e El Alamein, a 100 quilômetros a oeste de Alexandria. Em junho de 1942, capturou a fortaleza de Tobruk, que havia resistido a um cerco de 241 dias em 1941. Em apenas um dia de combate, capturando 33.000 soldados aliados e apropriando-se de suprimentos e combustível suficientes para continuar sua ofensiva. Em 1º de julho de 1942, suas forças avançadas chegaram à posição de El Alamein, onde foram detidas pelas forças do general Claude Auchinleck. Nesse momento, o Estado-Maior britânico no Cairo experimentou o que os historiadores chamam eufemisticamente de Pânico de Julho. Oficiais da Embaixada Britânica queimaram seus arquivos nos jardins da missão diplomática. Civis europeus deixaram o Cairo em trens lotados. A frota do Mediterrâneo, sob o comando do almirante Andrew Cunningham, começou a preparar planos de contingência para abandonar Alexandria. A India Office em Londres começou a calcular a possibilidade de ter de defender o Canal de Suez pelo leste, caso ele caísse pelo oeste. Rommel estava a 100 quilômetros de Alexandria, estava a 250 quilômetros do Canal de Suez, mas ele não chegou. E a razão fundamental pela qual não chegou é aquela que os historiadores do norte da África repetem de forma consistente: a logística. A linha de suprimentos do Afrika Korps dependia de comboios que cruzavam o Mediterrâneo Central desde os portos italianos de Nápoles e Brindisi até Trípoli ou Benghazi.
Essa linha de 1.500 quilômetros de mar estava constantemente ameaçada pela aviação e pela marinha britânicas baseadas em Malta. A pequena ilha de Malta, um pedregal de 316 quilômetros quadrados situado no centro do Mediterrâneo, era o nó na linha de comunicação que estrangulava o Afrika Korps. A Luftwaffe, entre janeiro e abril de 1942, submeteu Malta ao bombardeio mais intenso da guerra. Estima-se que durante esse período caíram mais de 6.700 toneladas de bombas sobre a ilha, mais do que sobre Londres durante todo o Blitz, mas Malta não caiu. E enquanto Malta permaneceu operativa como base aérea e naval, os comboios italianos foram atacados com uma eficácia que chegou a custar às potências do eixo mais de 30% do seu tonelagem enviada ao norte da África em certos meses de 1941 a 1942. Por que Malta não foi tomada? O general Albert Kesselring, comandante do 2º Corpo Aéreo Alemão baseado na Sicília, havia planejado na primavera de 1942 a Operação Hércules, um ataque anfíbio combinado ítalo-alemão contra Malta, utilizando unidades paraquedistas, divisões de infantaria de marinha e cobertura aérea massiva. Os planos eram detalhados e, segundo várias análises posteriores, tinham possibilidades reais de sucesso. A ilha tinha uma guarnição suficiente para resistir, mas os estudos da Operação Hércules projetavam que a superioridade de fogo alemã poderia superar essas defesas em um período de 1 a 2 semanas. Hitler vetou a operação. Sua desconfiança nas capacidades militares italianas, que teriam de fornecer a maior parte das forças navais, e sua apreensão diante das operações anfíbias após o custoso assalto aerotransportado em Creta em maio de 1941, no qual a 7ª Divisão Aerotransportada Alemã havia sofrido perdas de mais de 40% de seu efetivo, levaram o Führer a preferir uma estratégia de bombardeio que era militarmente insuficiente para forçar a rendição da ilha. A consequência foi que Rommel nunca teve os suprimentos de que precisava para completar a ofensiva. As instruções para o Teatro de Operações Africano do OKH fixavam para o Afrika Korps uma dotação logística de 30.000 toneladas de suprimentos mensais. Rommel raramente recebia mais de 15.000. Na campanha do verão de 1942, seus tanques operavam com reservas de combustível para 24 horas de avanço, em vez dos 3 dias exigidos por sua doutrina operacional. O almirante Erich Raeder, chefe da Kriegsmarine, havia defendido repetidamente perante Hitler durante 1940 e 1941 uma estratégia de periferia indireta que priorizava o Mediterrâneo em vez da invasão direta da Grã-Bretanha ou da abertura prematura da Frente Oriental. Raeder sustentava que a combinação de um bloqueio atlântico por submarinos e uma ofensiva mediterrânea que fechasse o canal de Suez estrangularia a economia de guerra britânica sem necessidade de invadir as ilhas. Era uma visão estratégica que antecipava em décadas o conceito moderno de pressão assimétrica. Raeder encontrou em Hitler um interlocutor que ouvia sem implementar. Em suas memórias Mein Leben, 1957, o almirante escreveu que sempre que apresentava seus argumentos sobre a importância estratégica do Mediterrâneo, Hitler o escutava com cortesia e depois perguntava quando estaria pronta a nova geração de submarinos de alto mar. Barbarossa, o calendário que mudou a guerra. 22 de junho de 1941, 3h30 da madrugada. Ao longo de uma frente de 2.900 quilômetros que se estendia do Báltico ao Mar Negro, 3,2 milhões de soldados alemães, apoiados por 3.600 tanques e mais de 2.700 aviões, cruzaram a fronteira soviética sem declaração de guerra prévia. Era a maior operação militar da história da humanidade. A Operação Barbarossa começou com um sucesso que superou até mesmo as estimativas mais otimistas do Estado-Maior alemão. Nos primeiros 5 dias de campanha, o Grupo de Exércitos Centro, sob o comando do Marechal de Campo Fedor von Bock, avançou 280 quilômetros para o leste, encerrou no bolsão de Białystok-Minsk 40 divisões soviéticas, 323 mil soldados, 3.000 tanques e 1.800 peças de artilharia.
A aviação soviética, surpreendida no solo em seus aeródromos, foi destruída nas primeiras 48 horas em proporções que o próprio chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, general Hans Jeschonek, inicialmente se recusou a acreditar. Os relatórios de pilotos alemães contabilizavam mais de 1.800 aviões soviéticos destruídos no primeiro dia. O general Georgy Zhukov, que era o chefe do Estado-Maior do Exército Vermelho naquele momento, escreveu em suas memórias Vospominania a Razmyslenia que a confusão nas primeiras horas de 22 de junho era total. Unidades inteiras recebiam ordens contraditórias, as linhas telefônicas entre os comandos estavam rompidas e os comandantes de frente não conseguiam localizar seus subordinados. O problema para a Alemanha não foi o início da Barbarossa. O problema foi uma decisão tomada exatamente 2 meses depois. A meados de julho de 1941, o grupo de exército centro estava detido a leste de Smolensk após completar outro gigantesco Kessel, bolsa de cerco, que havia capturado mais de 310 mil prisioneiros soviéticos nas batalhas de Smolensk e do Dnipro. Os Panzer de Guderian e do general Hermann Roth encontravam-se a aproximadamente 360 quilômetros de Moscou. Os engenheiros militares soviéticos haviam instalado campos minados e trincheiras antitanque nos acessos à cidade, mas as reservas estratégicas do Exército Vermelho para defender a capital estavam naquele momento em uma condição que o próprio general Zhukov classificou como crítica em um memorando datado de 29 de julho de 1941 e dirigido ao Conselho Supremo de Defesa. Moscou, em 1941, não era apenas a capital simbólica da União Soviética. Era o nó central de toda a rede ferroviária e de comunicações da parte europeia da URSS. De Moscou irradiavam 11 linhas ferroviárias principais. Os engenheiros do Estado-Maior alemão haviam calculado que a captura de Moscou significaria não apenas a perda do centro de coordenação militar soviético, mas o colapso do sistema de transporte que permitia redistribuir forças por todo o imenso teatro de operações soviético. Sem Moscou, as forças no norte e no sul ficariam virtualmente isoladas entre si. As análises do grupo de trabalho de operações do OKH, reproduzidas parcialmente no estudo acadêmico Reinterpreting Operation Barbarossa, publicado em Parameters, a revista do Army War College dos Estados Unidos, concluem que as evidências são esmagadoras de que os planejadores do exército alemão haviam tirado as conclusões corretas ao selecionar Moscou como o principal objetivo da campanha. Então Hitler interveio. Em 30 de julho de 1941, o Führer emitiu a Diretiva 33, ordenando que o grupo de exército centro passasse à defensiva e instruindo Guderian e Roth a cederem seus grupos Panzer para apoiar os flancos norte e sul. Os objetivos passaram a ser Leningrado no norte e a Ucrânia no sul, com a bacia do Donetsk e a indústria do carvão e do aço como prioridades econômicas explícitas. Moscou foi rebaixada a um objetivo secundário que seria tratado mais tarde. A reação do alto comando foi de consternação. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército, escreveu em seu diário em 11 de agosto de 1941 uma das entradas mais carregadas de frustração que aparecem nos diários militares da guerra. A superioridade do comando operacional do nosso exército foi reduzida a nada. Em 22 de agosto, Halder tentou influenciar Hitler, organizando uma reunião entre o Führer e Guderian, na esperança de que o general mais carismático do exército pudesse persuadi-lo. Guderian viajou ao quartel-general de Hitler em Wolfschanze, a Toca do Lobo, um complexo de bunkers nas florestas da Prússia Oriental, e apresentou seu caso com a clareza direta que o caracterizava. Moscou era o objetivo correto, o único que poderia provocar a derrota decisiva do Exército Vermelho antes do inverno. Hitler o ouviu em silêncio. Em seguida, aproximou-se do mapa, colocou a mão sobre a Ucrânia e começou uma conferência sobre a importância dos recursos econômicos do celeiro ucraniano e da indústria de carvão do Donetsk para a guerra de longa duração que se aproximava. Os recursos, e não as vitórias táticas, seriam a chave. Guderian saiu da reunião com ordens de desviar todo o seu segundo grupo Panzer para o sul, em direção a Kiev. O resultado operacional do desvio foi, em termos táticos, impressionante.
A Batalha de Kiev foi a maior derrota da história do Exército Vermelho até aquele momento. Em 19 de setembro, a cidade caiu e em 25 de setembro os bolsões de cerco se fecharam ao redor de 6 exércitos soviéticos. Estima-se que 665 mil soldados soviéticos foram capturados. A primeira grupo Panzer do general Ewald von Kleist, avançando do sul, e o segundo grupo Panzer de Guderian, avançando do norte, uniram-se em 16 de setembro na vila de Lochwitza, a 120 quilômetros a leste de Kiev, selando o maior bolsão de cerco da Segunda Guerra Mundial. Mas o preço foi o tempo. O desvio dos 2 grupos Panzer do grupo de exército centro durou 6 semanas e meia. Quando a Operação Tufão, o assalto final a Moscou, começou em 2 de outubro de 1941, havia 40 dias a menos de bom tempo para operações antes que o outono russo transformasse as estradas de terra em rios de lama, imobilizando tanques e caminhões de suprimento. Nos documentos do OKH, esse período é conhecido como Rasputitsa, a Estação Sem Caminhos, e sua chegada em outubro de 1941 foi, segundo a análise do general Günther Blumentritt, reproduzida na obra de Liddell Hart, tão devastadora para o avanço quanto qualquer divisão soviética. A Operação Tufão começou com vitórias esmagadoras nos bolsões de Vyazma e Briansk. Entre 2 e 14 de outubro de 1941, foram capturados outros 673 mil prisioneiros soviéticos. Mas a lama do outono paralisou o avanço. Quando o congelamento do inverno endureceu o solo e os Panzer puderam avançar novamente no início de novembro, as temperaturas haviam caído para menos 15 e menos 20 graus Celsius. Os lubrificantes dos veículos blindados projetados para operar no clima da Europa Ocidental solidificavam-se. O combustível dos aviões precisava ser aquecido antes de ser colocado nos tanques. Os soldados alemães, em uniformes de verão, os planos de campanha previam a vitória antes do inverno. Sofriam baixas por congelamento que começaram a rivalizar com as causadas pelo combate. Em 2 de dezembro de 1941, unidades de reconhecimento da 258ª Divisão de Infantaria do Exército Alemão alcançaram Khimki, um subúrbio ao noroeste de Moscou, a 5 quilômetros do limite municipal da cidade. Era o ponto mais próximo que as forças alemãs chegariam da capital soviética. Através de seus binóculos, alguns oficiais relataram ter visto o brilho das cúpulas do Kremlin. A temperatura era de menos 38 graus Celsius. Em 5 de dezembro de 1941, o general Georgy Zhukov, que havia substituído o general Dmitry Pavlov no comando da defesa de Moscou, lançou uma contraofensiva com 100 divisões de reserva, muitas delas transferidas da Sibéria após o agente soviético Richard Sorge informar, a partir de Tóquio, que o Japão não atacaria a URSS pelo leste. Os alemães, exaustos, com o material desgastado e as linhas de suprimento estendidas ao limite, cederam terreno em toda a extensão da frente central. A campanha de 1941 havia terminado sem decisão. O que teria acontecido se Guderian e Hoth não tivessem sido desviados para Kiev em agosto? Segundo a análise do Army War College dos Estados Unidos, a captura de Moscou antes da Rasputitsa era tecnicamente alcançável. As distâncias eram percorríveis, as forças soviéticas defensoras estavam em pior condição do que em outubro, e o efeito psicológico e logístico da perda da capital teria sido qualitativamente diferente do que a perda de Kiev ou Kharkov. O próprio Zhukov admitiu em entrevistas posteriores à guerra, recolhidas na obra de Harrison Salisbury The Unknown War, 1978, que se o ataque tivesse chegado em agosto em vez de outubro, a situação teria sido extremamente difícil. O inverno e a economia de guerra. As correntes que a Alemanha colocou sobre si mesma. O inverno soviético chegou em 1941, com uma brutalidade que os planejadores do Estado-Maior alemão haviam decidido, consciente ou inconscientemente, ignorar. Os registros climatológicos mostram que o inverno de 1941 a 1942 na URSS europeia foi o mais frio desde 1812, o mesmo inverno que derrotou Napoleão, com temperaturas que em algumas áreas da frente chegaram a menos 50 graus Celsius.
A Wehrmacht não estava equipada para esse frio porque ninguém no alto comando quis planejar para um inverno russo. Fazê-lo teria significado admitir que a Operação Barbarossa poderia durar mais de 4 meses. Mas o frio foi apenas o sintoma mais visível de um problema mais profundo e estrutural, a economia de guerra alemã. Há um dado que resume melhor do que qualquer outro a contradição fundamental em que o regime nazista se encontrava em 1939. Quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa em 1º de setembro, o exército alemão tinha munição suficiente para aproximadamente 6 semanas de combate intenso. Esse dado, registrado nos relatórios do general Georg Thomas, chefe do Escritório de Economia de Guerra do UKW, e citado pelo historiador Adam Tooze em seu estudo exaustivo The Wages of Destruction, The Making and Breaking of the Nazi Economy, 2006, não é uma cifra hipotética. É o nível real de preparação com que o Reich entrou na guerra que seu próprio líder havia iniciado. A paradoxo era quase cômico em sua gravidade. A Alemanha havia construído, desde 1933, o programa de rearmamento mais ambicioso da história europeia em tempo de paz, gastando somas que, em 1939, representavam 23% de seu produto nacional bruto, em comparação com 7% da Grã-Bretanha e 6,8% da França. O plano de 4 anos de 1936, supervisionado nominalmente por Hermann Göring, havia prometido tornar a Alemanha autossuficiente em matérias-primas estratégicas e pronta para a guerra total em 4 anos. Ao chegar 1939, a Alemanha dependia do exterior para 1/3 de suas necessidades de matérias-primas. A autarquia era uma aspiração, não uma realidade. Por quê? A resposta tem várias camadas. Em primeiro lugar, Hitler nunca concebeu a guerra de 1939 como a guerra que acabaria travando. Sua visão estratégica, articulada em conversas privadas e no documento conhecido como o Segundo Livro, um texto que permaneceu inédito até sua publicação em 1961, era de que a Alemanha deveria construir um grande bloco continental de poder euroasiático que lhe permitiria, em algum momento nas décadas de 1940 ou 1950, confrontar os Estados Unidos a partir de uma posição de força. A guerra de 1939 era prematura dentro desse esquema. Ela foi desencadeada pelas circunstâncias, a garantia britânica à Polônia, a recusa polonesa em negociar, antes que a base industrial e logística alemã estivesse preparada para sustentar uma guerra longa. Em segundo lugar, o sistema de gestão econômica nazista sofria de uma fragmentação burocrática que tornava praticamente impossível o planejamento coerente de longo prazo. O historiador Richard Overy, em sua obra Why the Allies Won, 1995, documenta que no momento da nomeação de Albert Speer como ministro dos armamentos em fevereiro de 1942, não menos de 5 órgãos supremos do Reich competiam simultaneamente pelo controle da produção de guerra. O escritório do Plano de 4 anos de Göring, o escritório de Economia de Guerra do OKW, dirigido por Thomas, os próprios Ministérios do Trabalho e da Economia, o Ministério de Armamentos herdado por Speer e o Escritório Econômico das SS dirigido por Himmler. Cada um deles tinha seus próprios critérios de prioridade, suas próprias cadeias de suprimentos e seus próprios contratos com a indústria privada. O resultado era uma duplicação massiva de esforços, uma alocação irracional de matérias-primas escassas e uma incapacidade de produzir em volumes de economia de escala. Quando Speer assumiu o controle em fevereiro de 1942, começou a impor o que chamou de autorresponsabilidade industrial. Comitês de empresários civis especializados em cada setor produtivo substituíram os oficiais militares burocratas na gestão dos programas de armamentos. A produção aumentou de forma notável. Entre a primavera de 1942 e o verão de 1944, a produção total de armamentos alemães triplicou. A produção de tanques passou de 3.290 unidades em 1941 para 10.198 em 1943. A produção de aviões aumentou de 8.295 para 24.807 no mesmo período.
Mas esses números têm uma data. Chegaram tarde demais. A União Soviética, que havia perdido nos primeiros 6 meses da Operação Barbarossa 63% de sua produção de carvão, 68% de sua fundição de ferro e 60% de seu alumínio, indústrias que antes da guerra se concentravam nas regiões ocidentais ocupadas pelos alemães, realizou um milagre industrial sem paralelo na história moderna. Entre junho de 1941 e março de 1942, mais de 1.500 fábricas inteiras foram desmontadas e transportadas por ferrovia para o leste dos Urais, fora do alcance da Luftwaffe. Fábricas completas, com suas máquinas, seus engenheiros e, em alguns casos, suas famílias, cruzaram 3.000 quilômetros sobre o permafrost siberiano. A fábrica de tanques de Kharkov foi reinstalada em Chelyabinsk, cidade rebatizada pelos trabalhadores como Tankograd, a cidade dos tanques, e em dezembro de 1941, enquanto os alemães congelavam diante de Moscou, produzia T-34 a uma cadência de 35 por dia. A comparação da produção industrial em 1942 é devastadora para as perspectivas alemãs. A União Soviética produziu naquele ano 24.446 tanques e veículos blindados contra 9.200 alemães. Aviões, 25.436 soviéticos contra 15.409 alemães. Peças de artilharia, 127.000 soviéticas contra 44.000 alemãs. E isso antes mesmo de o fluxo do Lend-Lease americano começar a chegar em quantidades significativas. Para quando Speer reformou a economia de armamentos alemã e começou a produzir em volumes competitivos, os aliados já haviam fechado a lacuna qualitativa na tecnologia de tanques com os T-34/85 e S-2 soviéticos, dominavam o espaço aéreo sobre a Europa com o P-51 Mustang e o P-47 Thunderbolt e haviam aberto 3 frentes simultâneas. A frente oriental com a URSS, a frente italiana com o desembarque de julho de 1943 e, a partir de junho de 1944, a frente ocidental na Normandia. A janela de oportunidade industrial havia passado. O erro não foi apenas a demora em mobilizar a economia para a guerra total. Foi uma decisão que Hitler tomou conscientemente e que revela a lógica perversa do regime. Ele resistia ao uso de mulheres alemãs como força de trabalho nas fábricas porque isso contrariava a ideologia nazista do papel doméstico feminino. Enquanto a Grã-Bretanha e a União Soviética incorporavam massivamente mulheres em suas indústrias de guerra, a fotografia de Rosie the Riveter nos Estados Unidos ou as brigadas femininas nas fábricas de Tankograd são ícones dessa época. A Alemanha mantinha suas mulheres fora das linhas de produção por razões doutrinárias. Compensava parcialmente com trabalho forçado de prisioneiros de guerra e trabalhadores deportados dos territórios ocupados. Estima-se que 7 milhões de trabalhadores forçados atuavam na indústria alemã no final de 1944. Mas essa solução gerava suas próprias ineficiências. Trabalhadores não qualificados, sem motivação e submetidos a condições que degradavam sua produtividade. A análise do Strategic Bombing Survey de outubro de 1945, o estudo mais abrangente realizado pelos aliados sobre a economia de guerra alemã, conclui: não há dúvida de que a Alemanha começou a conversão de sua economia para uma economia de guerra tarde demais. Se os líderes da Alemanha tivessem decidido fazer um esforço de guerra total em 1939, em vez de 1942, teriam tido tempo para um armamento em profundidade, isto é, estabelecer as bases de uma economia de guerra expandindo suas indústrias básicas. Tendo iniciado seu programa de armamentos tão tarde quanto 1942, só puderam realizar um armamento em largura. A declaração que ninguém ordenou, 11 de dezembro de 1941. Em 7 de dezembro de 1941, às 7h55 da manhã, horário do Havaí, 353 aviões de combate da Marinha Imperial Japonesa iniciaram o ataque à base naval norte-americana de Pearl Harbor. Em 2 ondas que duraram menos de 2 horas, foram afundados ou danificados 8 couraçados da frota do Pacífico dos Estados Unidos.
e morreram 2.403 soldados e civis americanos. No dia seguinte, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão com apenas um voto contra. Em Berlim, onde eram 18 horas do dia 7 de dezembro, quando chegaram as primeiras notícias de Pearl Harbor, o ambiente no quartel-general de Hitler era de euforia. O Führer enfrentava há semanas más notícias da frente oriental. O fracasso da Operação Tufão, o contra-ataque soviético de 5 de dezembro e a notícia do ataque japonês chegou como um alívio. Hitler telefonou a Göring, que recebeu a chamada em seu trem especial Ásia, perto de Nuremberg, e comunicou a notícia com um otimismo que surpreendeu o marechal. Esta virada, disse Hitler, segundo o relato de Göring, nos libera de ter de ser os primeiros a atacar os americanos. Em 11 de dezembro de 1941, Hitler convocou o Reichstag no Teatro da Ópera Kroll, em Berlim. Diante dos deputados do Reichstag e dos jornalistas estrangeiros reunidos nas galerias, leu uma declaração formal de guerra contra os Estados Unidos da América. A leitura durou 90 minutos. Mussolini declarou guerra no mesmo dia, a partir de Roma. Não havia obrigação legal de fazê-lo. O Pacto Tripartite, assinado em 27 de setembro de 1940 entre Alemanha, Itália e Japão, comprometia as partes apenas à assistência mútua, caso uma delas fosse vítima de um ataque não provocado. O Japão havia atacado primeiro. Alemanha e Estados Unidos não estavam formalmente em guerra. O historiador Gerhard Weinberg, em sua obra A World at Arms, A Global History of World War II, 1994, observa que esse detalhe jurídico teria sido suficiente para que Roosevelt adiasse ou evitasse a guerra com a Alemanha. As pesquisas Gallup da época mostravam que apenas cerca de 30% dos americanos apoiavam uma guerra contra a Alemanha se o país não fosse diretamente atacado por ela. As consequências da declaração alemã foram exatamente o oposto do que Hitler parecia esperar. Roosevelt, que já tentava há quase 2 anos comprometer os Estados Unidos na guerra europeia sem conseguir superar o isolacionismo do Congresso e de uma parte significativa da opinião pública, recebeu de Hitler em mãos o pretexto político de que precisava para declarar guerra à Alemanha com apoio unânime do Congresso e da opinião pública. Germany First, Alemanha primeiro, tornou-se a prioridade estratégica acordada entre Roosevelt e Churchill na Conferência Arcádia, entre dezembro de 1941 e janeiro de 1942. O que aconteceria se Hitler simplesmente não declarasse guerra aos Estados Unidos? O cenário mais provável, segundo estudiosos do período, incluindo o historiador Brandon Sims em sua obra Hitler, Only the World Was Enough, 2019, é que Roosevelt teria encontrado no Congresso e na opinião pública uma resistência considerável para abrir uma segunda frente na Europa, enquanto a guerra no Pacífico exigia todos os recursos disponíveis. O programa Lend-Lease já existia e continuaria. Grã-Bretanha e União Soviética seguiriam recebendo suprimentos. Mas a diferença entre receber material de guerra e ter em solo europeu o exército da nação industrial mais poderosa do mundo é incomensurável. A inércia da guerra no Pacífico era enorme. A opinião pública americana estava indignada com Pearl Harbor, não com o que acontecia na Europa. Os generais americanos, incluindo o general George C. Marshall, teriam de combinar os recursos disponíveis entre 2 oceanos. O desembarque no norte da África, em novembro de 1942, e o da Normandia, em junho de 1944, teriam sido, no melhor dos casos, adiados. No pior, cancelados. A declaração de guerra de 11 de dezembro de 1941 transformou em inimiga direta da Alemanha a única potência industrial do mundo que até então era formalmente neutra. Com ela, Hitler entregou a Roosevelt a autoridade política para converter a economia mais produtiva do planeta em uma máquina de guerra. Em 1944, as fábricas americanas produziriam 96 mil aviões, 17 mil tanques e peças de artilharia autopropulsadas e 45 mil embarcações de diversos tipos. Nenhuma das economias de guerra do eixo somadas se aproximava dessas cifras. O general Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior Operacional do OKW,
declarou nos julgamentos de Nuremberg que na tarde de 11 de dezembro de 1941, ao sair do Reichstag após a declaração de guerra, soube que a Alemanha havia perdido a guerra. Não imediatamente, acrescentou, mas de forma definitiva. O leste sem retorno. Stalingrado e o ponto em que a derrota se tornou certeza. Agosto de 1942. As temperaturas na estepe russa ultrapassam os 40 graus Celsius. A terra está seca e rachada. No horizonte, uma coluna de fumaça negra se eleva dos tanques de petróleo incendiados às margens do Volga. A cidade que leva o nome de Stalin está em chamas. O 6º Exército Alemão, sob o comando do general Friedrich Paulus, avançava naquele momento em direção a Stalingrado como parte da Operação Azul. A ofensiva de verão de 1942, cujo objetivo estratégico declarado eram as regiões petrolíferas do Cáucaso e a cidade industrial às margens do Volga, que controlava as artérias fluviais do sul da Rússia. O 6º Exército contava com 270 mil efetivos, mais de 3 mil canhões e obuses, e o 4º Exército Panzer em apoio. Era a formação mais poderosa que a Alemanha havia deslocado para um único setor da guerra em toda a campanha. O que ocorreu em Stalingrado entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943 foi narrado em dezenas de obras históricas fundamentais, desde a crônica de Vasily Grossman Life and Fate, o manuscrito que o regime soviético tentou confiscar, até o estudo acadêmico de Anthony Beevor Stalingrad, The Fateful Siege, 1998. O que interessa aqui não é a batalha em si, mas os mecanismos de decisão que levaram a Alemanha até ela. A Operação Azul foi desenhada com um objetivo econômico claro: os campos petrolíferos de Maikop, Grozny e Baku, no Cáucaso. A Alemanha consumia aproximadamente 10 milhões de toneladas de petróleo por ano e produzia internamente menos de 3. O petróleo sintético das plantas de hidrogenação do Ruhr e da Silésia cobria parte da diferença, assim como o petróleo romeno de Ploiesti. Mas a lacuna era real e crescente à medida que a guerra se intensificava. A captura das regiões petrolíferas do Cáucaso resolveria essa lacuna de uma só vez. O problema foi que a direção da operação dividiu as forças alemãs em 2 eixos divergentes. Em direção ao Cáucaso com o grupo de exércitos A e em direção a Stalingrado com o grupo de exércitos B. Ao avançar simultaneamente em 2 direções que se afastavam entre si, criou-se um triângulo de exposição que se tornou irresistível para os contra-ataques soviéticos. Os flancos do avanço alemão, especialmente no setor do Don a noroeste de Stalingrado, foram confiados a exércitos aliados de menor qualidade: o 3º e o 4º exércitos romenos e o 8º exército italiano. Eram forças mal equipadas para a guerra de blindados e artilharia soviética. A Operação Urano, planejada por Zhukov e pelo general Alexander Vasilevsky e lançada em 19 de novembro de 1942, explorou exatamente essas fraquezas. 2 pinças blindadas soviéticas, a do general Nikolai Vatutin a partir do norte e a do general Andrei Yeremenko a partir do sul, atravessaram as posições romenas e se uniram em 23 de novembro na cidade de Kalak-on-Don, a 80 quilômetros a oeste de Stalingrado. O 6º Exército de Paulus ficou cercado. Hitler proibiu a ruptura do cerco. Os soldados alemães não se rendem, declarou, e ordenou que Paulus resistisse até que um grupo de socorro lançado pelo grupo de exércitos Don, sob o comando do feldmarechal Erich von Manstein, pudesse romper o perímetro soviético a partir do exterior. A Operação Tempestade de Inverno, iniciada em 12 de dezembro de 1942, chegou a 48 quilômetros do perímetro do 6º Exército antes de ser detida pelo contra-ataque soviético. Paulus poderia ter tentado romper o cerco a partir de dentro naquele momento. Manstein suplicou por rádio, mas Hitler não deu autorização e Paulus não agiu sem ela. Em 31 de janeiro de 1943, Friedrich Paulus, promovido a feldmarechal por Hitler na noite anterior, aparentemente na expectativa de que essa honraria o obrigasse ao suicídio em vez da rendição, assinou a capitulação das forças no setor sul. Em 2 de fevereiro, o último reduto de resistência no setor norte depôs as armas.
foram capturados 91.000 soldados alemães, incluindo 24 generais e o próprio feldmarechal. Desses, menos de 6.000 retornariam vivos à Alemanha após o fim da guerra. As perdas totais alemãs, entre mortos, feridos, prisioneiros e desaparecidos, ultrapassaram 800.000 na campanha do verão e outono de 1942. O ministro da propaganda Joseph Goebbels declarou 3 dias de luto nacional. O partido nazista, que desde 1933 havia construído sua legitimidade sobre uma retórica de invencibilidade, enfrentava pela primeira vez uma derrota que não podia ser apresentada como manobra tática nem minimizada com eufemismos. Stalingrado foi o momento em que a opinião pública alemã, que a Gestapo monitorava meticulosamente através dos Meldungen aus dem Reich, os relatórios de situação do interior do Reich, começou pela primeira vez em números significativos a considerar a possibilidade da derrota. A Operação Urano, além de destruir o 6º Exército, lançou o Exército Vermelho em uma série de ofensivas encadeadas que nunca seriam interrompidas completamente até maio de 1945. Kursk, em julho de 1943, a Operação Bagration em junho de 1944, que destruiu o grupo de exército centro com cerca de 350.000 mortos e prisioneiros alemães em 3 semanas, a pior derrota militar alemã de toda a guerra. A ofensiva do Vistula-Oder em janeiro de 1945, que em 18 dias atravessou 480 quilômetros e levou o exército soviético às margens do rio Oder, a 70 quilômetros de Berlim. Cada uma dessas operações tinha sua base estratégica na derrota de Stalingrado. O Exército Vermelho havia aprendido a guerra de blindados e artilharia em massa. Seus generais, Zhukov, Vatutin, Konev, Rokossovski, Vasilevski, haviam desenvolvido uma maestria operacional comparável à dos melhores generais alemães de 1941, e a indústria soviética, reorganizada a leste dos Urais, produzia em quantidades que a indústria alemã, apesar das reformas de Speer, não conseguia igualar. A tecnologia que chegou tarde demais, jatos, foguetes e decisões erradas. Há um voo que poucos livros de história mencionam e que poderia ter mudado a guerra. Em 18 de julho de 1942, o piloto de testes Fritz Wendel decolou do aeródromo de Lechfeld, perto de Augsburg, pilotando o protótipo Messerschmitt M262V3 e atingiu uma velocidade de 800 km por hora. Era o primeiro caça a jato do mundo. O M262 era uma aeronave extraordinária. Seus 2 motores Junkers Jumo 004, turbinas de combustão contínua sem equivalente em nenhum outro exército naquele momento, lhe conferiam uma velocidade máxima de 870 km por hora, 150 km por hora a mais que o P-51 Mustang, o melhor caça aliado de 1944. E uma taxa de subida inicial que tornava praticamente impossível interceptá-lo a partir do solo. Seus 4 canhões MK-108 de 30 mm podiam derrubar um bombardeiro B-17 em uma única passagem. Os engenheiros da Messerschmitt calculavam que um grupo de 100 M-262 operacionais poderia tornar as incursões dos bombardeiros aliados sobre a Alemanha proibitivamente caras. Os testes continuaram durante 1942 e o início de 1943. O ME-262 era uma aeronave difícil de pilotar. Seus motores eram frágeis e os pilotos precisavam de treinamento específico, mas suas capacidades de desempenho superavam em muitos problemas técnicos. No início de 1943, o programa já estava suficientemente avançado para iniciar a produção em série. Nesse ponto, Hitler interveio. Em 23 de maio de 1943, durante uma visita de inspeção à fábrica de Lechfeld, onde os protótipos estavam sendo testados, o Führer fez ao general Erhard Milch, secretário de Estado do Ministério da Aviação, a pergunta que mudaria o destino do programa: este avião pode levar bombas? Quando Milch respondeu que era tecnicamente possível adaptá-lo como bombardeiro de alta velocidade, embora não tivesse sido projetado para isso,
Hitler decidiu que o ME-262 seria produzido não como caça de interceptação, mas como Blitzkrieg Bomber, um bombardeiro de ataque rápido que seria usado na eventual invasão aliada no Ocidente. A decisão adiou o programa de produção em série por mais de um ano. Os engenheiros da Messerschmitt tiveram de redesenhar o avião para incorporar suportes externos para bombas que, paradoxalmente, reduziam sua velocidade aerodinâmica e comprometiam suas vantagens em relação aos caças aliados. O general Adolf Galland, inspetor-geral das forças de caça da Luftwaffe, protestou diretamente a Hitler em diversas ocasiões. Em suas memórias Die Ersten und die Letzten, 1953. Galland descreve como lhe foi proibido até mesmo continuar mencionando a ideia de converter o M-262 em caça. As primeiras unidades operacionais do M-262 como caça de interceptação só ficaram disponíveis no outono de 1944. Nessa altura, as fábricas e os aeródromos alemães estavam sob bombardeio permanente dos aliados. Os pilotos experientes da Luftwaffe haviam sido dizimados em 4 anos de guerra aérea contínua, e a produção de combustível de aviação havia despencado após o Plano do Petróleo Aliado, iniciado em maio de 1944, destruir 90% da capacidade de refinaria sintética alemã. Nos meses em que o ME-262 operou como caça, entre novembro de 1944 e abril de 1945, seus pilotos reivindicaram mais de 500 vitórias aéreas com perdas relativamente baixas. Era uma aeronave que, usada corretamente e em quantidade suficiente 2 anos antes, teria sido um instrumento de dissuasão aérea de primeira ordem. Chegou tarde demais em números insuficientes, com combustível insuficiente. Uma história paralela se repete com o míssil V-2. Em 3 de outubro de 1942, a partir do campo de testes de Peenemünde, na costa do Báltico, o foguete A-4, que a propaganda nazista batizaria de Vergeltungswaffe 2, ou Arma de Retaliação 2, alcançou uma altitude de 85 quilômetros e uma distância de 190 quilômetros. O general Walter Dornberger e o engenheiro Werner von Braun, então com 30 anos, haviam criado o primeiro míssil balístico operacional da história. O Reich, naquele momento, já estava há 4 anos em guerra. O programa de mísseis balísticos havia começado em 1932, 2 anos antes da chegada de Hitler ao poder. Suas origens estavam na Sociedade de Viagens Espaciais, Verein für Raumschifffahrt, e nos experimentos com foguetes de combustível líquido que von Braun havia iniciado ainda como estudante na Escola Técnica Superior de Berlim. O exército alemão viu no foguete uma forma de contornar as restrições do Tratado de Versalhes, que proibia a artilharia pesada, mas não mencionava explicitamente foguetes. No entanto, o programa não recebeu a prioridade nem os recursos que seus engenheiros solicitavam durante os anos críticos de 1939 a 1942. Hitler, que nunca compreendeu plenamente a física básica dos foguetes, demonstrou durante anos uma indiferença ou até hostilidade ao projeto, algo que aparece de diferentes formas nos relatos de suas memórias e de seus secretários. Só depois de uma visita ao campo de testes em julho de 1943, quando von Braun lhe mostrou um filme do lançamento, o Führer se tornou entusiasta do míssil e passou a descrevê-lo como a arma decisiva, capaz de reverter a guerra. Quando o primeiro V-2 atingiu Londres em 8 de setembro de 1944, as primeiras vítimas civis caíram no bairro de Chiswick, no oeste de Londres. A situação estratégica da Alemanha já era irrecuperável. A Operação Overlord havia ocorrido 3 meses antes. O grupo de exército centro havia sido destruído na Operação Bagration. Romênia e Bulgária haviam abandonado o eixo. O programa V-2, que custou ao todo mais de 100 mil trabalhadores forçados nos túneis das fábricas subterrâneas do Mittelwerk, no maciço do Harz, dos quais se estima que mais de 12 mil morreram em condições de trabalho, produziu 3.172 mísseis lançados operacionalmente, dos quais 1.359 caíram sobre a Grã-Bretanha e 1.736 sobre alvos na Bélgica, principalmente Antuérpia.
Eles causaram terror, destruição e mais de 7.000 mortos. Não mudaram o curso da guerra. Ele espelha o partido, porque a Alemanha não podia vencer sendo o que era. Há uma pergunta que subjaz a todas as análises estratégicas examinadas neste roteiro e que as transcende. Se tantos dos erros alemães são identificáveis e, em retrospectiva, evitáveis, por que não foram evitados? Por que um regime que demonstrou ser capaz de planejar com rigor operacional a campanha da França em 1940 ou a abertura da Operação Barbarossa em 1941 cometeu erros estratégicos que seus próprios generais identificavam em tempo real? A resposta exige olhar não apenas para as batalhas e as decisões táticas, mas para a estrutura do poder no Terceiro Reich. O Terceiro Reich era, em seu funcionamento real, um sistema de poder personalista no qual a vontade de um único homem tinha primazia absoluta sobre qualquer consideração institucional, técnica ou profissional. O Führerprinzip, o princípio do líder, não era apenas uma doutrina de propaganda, era o princípio organizador de todo o aparelho do Estado. Os generais que discordavam de Hitler podiam expressar sua opinião uma vez, e talvez duas. Mas, se o Führer mantivesse sua posição, a discordância deixava de ser tolerável. O general Ludwig Beck, que renunciou como chefe do Estado-Maior em agosto de 1938, precisamente porque se recusou a executar uma política que considerava suicida para a Alemanha, foi a exceção que definiu a regra. Os demais aprenderam a se adaptar, a convencer nas margens, a executar ordens que julgavam incorretas. O historiador alemão Hans Ulrich Wehler, em sua obra Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 1987 a 2008, descreve a estrutura de poder nazista como um caos policrático, no qual diferentes facções do partido, do exército, das SS e dos organismos econômicos competiam pelo favor do Führer em vez de pela eficiência operacional. Essa competição horizontal gerava duplicação de esforços, sabotagem burocrática e uma incapacidade sistemática de estabelecer prioridades claras. Quando Speer, em 1942, tentou centralizar a produção de armamentos, teve de enfrentar simultaneamente Göring, Himmler, Bormann e os dirigentes do partido em cada região do Reich. O fato de ele ter conseguido triplicar a produção nesse contexto é quase mais surpreendente do que o fato de não ter conseguido fazê-lo antes. Mas há uma dimensão adicional, mais profunda e mais perturbadora, que nenhuma análise estratégica pode ignorar. A ideologia racial do nazismo não era um elemento decorativo do regime. Era o núcleo de sua política e de suas decisões operacionais. A decisão de massacrar e escravizar as populações dos territórios conquistados no leste, em vez de utilizá-las como aliadas potenciais contra o regime soviético, como propuseram alguns oficiais da Wehrmacht e do Abwehr, não era uma anomalia burocrática. Era a consequência lógica de uma visão de mundo que classificava os eslavos como Untermenschen, sub-humanos, destinados à servidão ou ao extermínio. Essa ideologia teve consequências militares concretas e devastadoras. Quando as divisões alemãs entraram na Ucrânia no verão de 1941, a resposta inicial de uma parte importante da população ucraniana foi de genuína ambivalência, quando não de alívio. O regime soviético havia coletivizado violentamente as fazendas, executado ou deportado para a Sibéria centenas de milhares de camponeses durante a fome coletiva do Holodomor de 1932 a 1933, e a memória desse terror ainda era recente. Alguns regimentos de voluntários ucranianos chegaram a ser formados para lutar ao lado dos alemães. Mas o comportamento das SS e dos Einsatzgruppen, unidades de extermínio móveis que seguiam as divisões regulares e executavam judeus, comunistas, comissários políticos e qualquer pessoa classificada como indesejável, rapidamente transformou a ambivalência inicial em resistência ativa. Os camponeses ucranianos que poderiam ter fornecido inteligência, guias e suprimentos locais a um exército ocupante que os tratasse como seres humanos tornaram-se a base social do movimento de guerrilha soviético, que, atrás das linhas alemãs, somou a partir de 1942 entre 700 mil e 1 milhão de combatentes. O historiador Alexander Dalin, em sua obra German Rule in Russia,
1941 a 1945, 1957. O estudo acadêmico mais abrangente sobre a política de ocupação alemã nos territórios soviéticos calcula que se o regime nazista tivesse tratado as populações conquistadas com um mínimo de respeito e permitido certo grau de autonomia local, como propuseram o almirante Wilhelm Canaris, do Abwehr, e o general Ernst Köstring, especialista em assuntos russos do OKH, o movimento de resistência partidária teria sido muito menos poderoso e o custo logístico de manter as linhas de comunicação na frente oriental teria diminuído de forma significativa. Em vez disso, os territórios ocupados tornaram-se laboratórios de terror administrado. O Comissariado do Reich para a Ucrânia, dirigido por Erich Koch, um funcionário do partido que descrevia seu trabalho como o de um negro inferior a serviço do Reich, referindo-se a si mesmo com desprezo em relação às populações que administrava, aplicou políticas de requisição que esvaziaram os celeiros ucranianos, reduziram as rações da população civil a níveis de subsistência e transformaram a administração civil em um instrumento de extração e terror. Koch foi pessoalmente responsável pela morte por inanição, trabalho forçado e execuções de mais de 1 milhão de civis na Ucrânia. Não é possível separar esses crimes da análise estratégica, não como uma reflexão moral externa ao exame, mas como parte constitutiva dele. Cada celeiro esvaziado que alimentava um exército de guerrilheiros em vez de um soldado alemão era consequência direta das políticas de Koch e daqueles que as conceberam em Berlim. Cada civil ucraniano transformado em guerrilheiro era um recurso que poderia ter estado do outro lado da linha. A ideologia racial do nazismo não era apenas moralmente abominável, era estrategicamente suicida. O general Ernst Köstring, que conhecia a Rússia melhor do que quase qualquer outro oficial alemão, tendo passado mais de 2 décadas no país, escreveu em um memorando interno do OKH em agosto de 1941 que a política de ocupação que está sendo aplicada no leste produzirá, a médio prazo, um efeito de mobilização da população soviética que nenhuma quantidade de divisões Panzer poderá compensar. O memorando foi arquivado. Köstring foi afastado de suas funções de assessoramento em questões relativas às populações do leste. Há uma frase do general Alfred Jodl, pronunciada durante seu interrogatório em Nuremberg em 1945 e registrada nas atas do Tribunal Militar Internacional, que resume essa dimensão com uma clareza que nenhuma análise acadêmica pode melhorar. Combatemos o inimigo errado na frente errada com os métodos errados porque os projetamos para cumprir objetivos que não eram militares. O contrafactual e seus limites. Imagine um mapa da Europa em janeiro de 1942. Nesse mapa, as fronteiras são diferentes das que conhecemos. Danzig é alemã desde 1938, obtida em uma conferência em vez de em uma guerra. A Grã-Bretanha está exausta, mas intacta, negociando uma paz desconfortável após seu exército ter sido capturado em Dunkerque e sua força aérea ter sido destruída nos céus do sul da Inglaterra. A União Soviética perdeu Moscou, seu nó de comunicações, e a guerra continua no leste com resultado incerto. Os Estados Unidos, sem provocação formal, combatem principalmente no Pacífico. O Canal de Suez poderia estar sob controle alemão. Esse mapa é possível. Ele exige que, em cada ponto de bifurcação examinado neste roteiro, a decisão tomada tivesse sido a oposta da que foi tomada na realidade. Exige uma Alemanha diplomaticamente paciente em 1938 e 1939, militarmente implacável em Dunkerque, estrategicamente coerente na Batalha da Inglaterra, economicamente preparada para a guerra total desde o primeiro dia, capaz de se abster de declarar guerra à nação mais poderosa do mundo sem provocação direta e livre da ideologia racial que transformou cada território conquistado em um inimigo potencial. Exige, em essência, uma Alemanha que não fosse a Alemanha nazista. E aí está o limite fundamental de todas essas análises contrafactuais. Os erros estratégicos de Hitler não foram acidentes isolados de um homem que, em outras circunstâncias, poderia ter sido um grande estrategista. Eles eram a consequência lógica do que Hitler era, um ideólogo racial que acreditava que a história era uma luta biológica entre raças,
que o tempo jogava contra ele porque a Alemanha era a raça mais saudável em seu auge de poder, que a guerra não era apenas inevitável, mas desejável como instrumento de seleção e fortalecimento nacional. Cada erro que examinamos era, da perspectiva interna desse sistema de valores, uma consequência lógica dessa visão de mundo. A diplomacia paciente de 1938 a 1939 era incompatível com uma visão de mundo na qual apenas a guerra poderia forjar a raça superior. A moderação em Dunkerque era difícil para um homem cuja posição política dentro do regime dependia de vitórias totais e espetaculares, e não de acordos negociados. A mudança de objetivo na Batalha da Grã-Bretanha foi consequência de uma cultura política na qual o orgulho pessoal e a imagem pública do Führer tinham mais peso do que o cálculo estratégico frio. A declaração de guerra aos Estados Unidos foi a expressão de uma visão global na qual o confronto com o poder judaico mundial era inevitável e qualquer atraso era covardia. O historiador Evan Burr-Buckey, em sua contribuição para a coletânea Why the Allies Won, Explaining Victory in World War II, 2012, conclui que analisar os erros de Hitler a partir de uma perspectiva estratégica racional é útil para compreender a mecânica da derrota alemã, mas pode criar a ilusão de que esses erros eram evitáveis dentro do sistema político que os produziu. Não eram, ou pelo menos não de forma sistemática. No entanto, conhecer esses mecanismos tem um valor que vai além do exercício intelectual. Entender como sistemas de poder que concentram a autoridade em uma única pessoa geram erros sistemáticos e irreparáveis. Entender como ideologias que desumanizam o adversário criam as condições para a própria derrota. Entender como a separação entre aqueles que decidem e aqueles que possuem o conhecimento necessário para decidir bem é historicamente uma receita para o desastre. Entender que as guerras não são vencidas apenas por exércitos, mas também por economias, alianças diplomáticas e pela capacidade de um regime de não transformar seus próprios inimigos potenciais em aliados reais de seus adversários. O Terceiro Reich existiu por 12 anos, de janeiro de 1933 até maio de 1945. Nesses 12 anos, matou aproximadamente 6 milhões de judeus no Holocausto, mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos por fome e maus tratos deliberados e centenas de milhares de pessoas com deficiência, homossexuais, dissidentes políticos e ciganos. Entre 70 e 85 milhões de pessoas morreram na guerra que desencadeou, dependendo de como se contabilizam as mortes indiretas por fome e doença. Metade delas eram civis. Não houve nenhuma forma razoavelmente humana pela qual a Alemanha pudesse ter vencido a Segunda Guerra Mundial, porque nenhuma versão humana do nazismo era compatível com as condições que sua própria vitória exigiria. O que as análises estratégicas examinadas ao longo deste roteiro revelam não é um caminho para a vitória alemã, mas sim a lógica da derrota inscrita no próprio coração do regime desde o primeiro dia. Isso é o que a história revela quando a olhamos sem as lentes da mitologia do gênio frustrado ou do acidente evitável. Não houve um Hitler diferente esperando para tomar as decisões corretas. Houve um sistema que produziu as decisões que era capaz de produzir e que levou a Alemanha e a Europa e ao mundo à maior catástrofe da história moderna.